Olá, tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou a Leila Malvese Bueno, eu sou arquiteta, sou cenógrafa, também sou diretora comercial no Grupo Bueno e curadora de conteúdo aqui na Arxi. E eu sou Ricardo Bueno, também sou arquiteto e sou diretor de criação da Bueno Arquitetura Cenográfica. E aqui eu sou o curador da Arxi também. E é nosso grande objetivo aqui, a nossa missão na Semana da Arquitetura Cenográfica é trazer para vocês conteúdos, experiências, compartilhar com vocês toda a nossa trajetória de 30 anos trabalhando com arquitetura cenográfica, mas essencialmente fazer uma conexão com você que quer conhecer um pouco mais desse universo. E essa é a nossa segunda aula. Se você não assistiu a primeira aula, aproveita enquanto está no ar, assiste, vai estar disponível por pouco tempo. Não perca essa oportunidade, porque ela vai fazendo toda a conexão com todo o conteúdo dessa Semana da Arquitetura Cenográfica. Acredito que há uma série de traços que estão necessariamente presentes numa obra de arte, que se não bastam para defini-la, bastam pelo menos para distingui-la de todo o mais. A melhor coisa que acontece quando algo termina é que algo recomeça. E para quem já assistiu a nossa primeira aula, só para retomar, já falamos que a arquitetura cenográfica é sim um processo e efetivamente uma ferramenta. Mas principalmente nessa aula a gente quer mostrar para vocês a arquitetura cenográfica como um negócio, efetivamente como isso funciona. E uma característica muito predominante na arquitetura cenográfica é o quanto o pensador projetual tem domínio sobre toda a temática, o quanto ele é o maestro de tudo isso que acontece, porque a gente tem aqui sim uma necessidade de ter um processo muito bem estruturado, a gente precisa, lembrem-se disso, de ter
ferramentas e metodologias que potencializem a nossa escala. Nós já falamos disso na primeira aula. Para isso, a gente precisa de determinados pontos organizacionais que são determinantes para que a gente consiga entregar efetivamente o que a arquitetura cenográfica se propõe a entregar. E aí a gente tem um comparativo, né, Bueno, com a arquitetura convencional versus o papel do pensador. Na arquitetura convencional, nós temos vários parceiros que interagem, né, vários profissionais que interagem durante o processo também da criação. E aqui na arquitetura cenográfica é essencial a gente utiliza uma palavra cocriar, que a gente vai ver logo em seguida. Porém, é onde a gente como o centro, né, de toda a criação, a gente permeia, né, os profissionais para que eles venham junto conosco na hora da criação. Isso é muito normal porque fazendo esse alinhamento com cada um, a gente consegue trazer sempre tanto a parte criativa quanto a parte técnica junto para o processo. A primeira, aonde é o embrião. E assim a gente consegue criar de uma forma pouco mais estruturada e a gente dá força, né, dentro do projeto como um todo. Então, esse ponto ele é fundamental. Essencialmente, na arquitetura cenográfica, não fazemos absolutamente nada sozinhos. E assim como o Bueno comparou a parte projetual à arquitetura convencional, ainda temos a parte operacional. Então, assim como num projeto convencional de arquitetura, você tem aquela rede de profissionais como pedreiro, gesseiro, serralheiro, enfim, tantos profissionais essenciais permeiam um projeto e a operacionalização dele, na arquitetura cenográfica acontece a mesma coisa. Então é isso que a gente precisa agora fazer o link com a cocriação. E falando na cocriação em si, eu acho que vale a pena puxar dois pontos importantes que a gente precisa também deixar bem aqui em destaque. Quando a gente fala de arquitetura cenográfica, muitos pensam que estamos nos referindo ao resultado final, à entrega, ao que de fato foi feito. Isso é arquitetura cenográfica. É também. Mas a gente está repetindo aqui muitas vezes, gente, sobre o processo, porque a arquitetura cenográfica faz parte de todo o processo. E aí a gente fala da cocriação pensando como parte, como uma ferramenta do processo, por quê? Todos esses profissionais envolvidos que a gente citou agora, tem lá suas especialidades, as suas habilidades, as suas técnicas para contribuir na cocriação, mas quem pensou no projeto, e eu estou apontando aqui porque normalmente é o Bueno que faz isso muito bem e ele pratica a cocriação de uma forma muito espontânea e muito cotidiana, quem está ali pensando no projeto acompanha isso durante todo o percurso, né, Bu? Explica um pouquinho sobre isso, por favor. Sim. O que a gente sempre pensa é como no conjunto, né? No conjunto como um todo. Então, quando a gente fala em deixar o ambiente saudável, né, dentro da arquitetura cenográfica, é porque a gente pensa não só no resultado final, que a gente sabe que vai acontecer, mas é a jornada de cada um dos colaboradores, né, das empresas terceiras que estão dentro do processo, do mesmo processo nosso, a gente tenta trazer eles no dia a dia para o nosso negócio, para a gente entender qual a melhor forma de viabilizar o processo deles também. Então é diferente, muitas vezes, do que a arquitetura convencional, que, vamos supor, você mesmo sendo um arquiteto, você contrata, vamos supor, uma empreiteira, ou você contrata um eletricista, tudo, e cada um tem um padrão de trabalho, você não participa do negócio deles. Eu acho que essa grande diferença, que é o que agrega na arquitetura cenográfica, é por quê? Porque imagina como se fosse mais ou menos uma Fórmula 1. Vamos falar assim, aonde você tem os tempos e movimentos, que é algo sincronizado. Você trabalha ao mesmo tempo, todo mundo junto, para ter uma performance.
porque na arquitetura cenográfica nós temos um tempo de entrega de uma atividade. Às vezes a gente tem 12 horas, 48 horas, 72 horas para entregar um projeto X, Y ou Z, no tamanho, no formato, na complexidade. Isso significa que tem que ser treinando no dia a dia junto com o parceiro que está do outro lado para ver como está a qualidade, né, da atividade dele, se está, vamos supor, o resultado dele está sadio também, né? Então tem tudo isso para a gente ir equalizando no nosso dia a dia para que no dia da montagem as coisas aconteçam de uma forma perfeita. Então eu acho que esse movimento ele é acompanhado muito mais perto, é muito mais humanizado na arquitetura cenográfica. Perfeito, até porque, né, gente, esse exemplo que o Bueno está dando, além da gente estar trabalhando com muitos parceiros e uma rede grande de fornecedores, muitas vezes, um trabalho é interdependente do outro. Então, você se colocar no papel de maestro ao ponto de pensar só no projeto, ele fica um pouco também aquém do que precisa do resultado, né, Exato. Bueno? Ele não tem uma alma. Ele vai ser uma entrega fria, bacana, tipo uma construção, só que ele não tem uma alma dentro, né? O que a gente precisa é essa alma, e essa alma só acontece nessas idas e vindas, nessa troca, para que a gente deixe sadio. Então é sobre isso que a gente traz aqui a importância do processo da arquitetura cenográfica, a importância do posicionamento desse pensador projetual e a responsabilidade dele no todo nesse processo, inclusive nas inter-relações e nas interdependências de cada competência e habilidade. Gente, e mais uma vez, existe a complexidade. É fácil? Não, não é fácil. A gente não está aqui para entregar facilidade. Aliás, para você que está aqui com a gente, que está com esse desejo genuíno de aprender conosco, se você achar que aqui tem fórmulas mágicas e que vai te entregar qualquer coisa com facilidade, esquece. Essa aula não é para você, porque nós estamos aqui tentando trabalhar e mostrar para você exatamente a complexidade da arquitetura cenográfica, né, Bu? Sim. É sobre isso. Então agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da cocriação como modelo de negócio, tá? E a gente está falando bastante da cocriação, mas deixa eu contextualizar para vocês. Lá em 2016, naquela mesma revolução cenográfica que a gente fez, onde a gente trouxe essa definição da arquitetura cenográfica, a gente também fez um manifesto. Foi um manifesto convidando o mercado a cocriar. E isso foi muito bem aceito no mercado. A cocriação tem muito a ver com senta do meu lado e vem fazer junto, não espera o tempo todo ser surpreendido, porque infelizmente no mercado corporativo às vezes também tem esse perfil. Te entregam um briefing, ou o que se define que é um briefing nem sempre é, e entregam para a gente a responsabilidade de surpreender. Então, lá em 2016, a gente fez esse manifesto para o mercado, falou, a gente não quer mais te surpreender, a gente te convida a sentar e fazer junto com a gente. Foi bem recebido e, a partir daí, foi uma metodologia totalmente aplicada dentro da nossa empresa. E a gente quer falar para vocês sobre essa metodologia. Isso não é uma palavra bonita, isso é comportamental, isso é aplicável e tem uma definição bem interessante que eu vou ler para vocês um pouquinho, que a gente precisa de fato entender que é uma metodologia colaborativa que utilizamos no nosso processo e que foi um fator determinante para a gente alcançar o que a gente tem hoje como objetivo de negócio. Ela nos permite ampliar os horizontes, as possibilidades e as soluções. Olha, as pessoas possuem diferentes habilidades, rotinas e inclusive vivências. Isso molda e diferencia as suas maneiras de compreender e enxergar o mundo, tornando cada indivíduo único e nos dando uma oportunidade riquíssima de tirar partido da pluralidade e da diversidade, nos permitindo ver por outros ângulos. Então, gente, a ideia da cocriação é ser uma soma constante, pluralizada e extremamente saudável. E é muito importante, vale a gente frisar
que essa metodologia de trabalho, ela é muito ampla e tem que permear todas as etapas, todas, gente, desde lá da concepção projetual, desde a ideia inicial até o momento da desmontagem, quando você está nesse processo já de operacionalização. E o mais importante aqui para o nosso mercado é, de fato, que ninguém faz absolutamente nada sozinho. Então, lembram-se que toda organização, ela é sistêmica, e ela é interdependente. Então, com este olhar, aplicando a cocriação, é que você deve entender todo esse processo da arquitetura cenográfica. Trazendo para a prática do dia a dia, vou dar um exemplo. Nós estamos, a semana que vem a gente vai entregar um projeto agora, que praticamente nós estamos 2 meses trabalhando nele, né? Finalizando o projeto. Então, depois do projeto feito, ele foi distribuído para 5, 6 empresas parceiras para que a gente vá desenvolvendo. E a cada uma semana, praticamente, a gente vai trazendo o projeto de novo, né? A gente marca o encontro, muitas vezes online, mas muitas vezes presencial também. Por quê? Para a gente fazer essa unificação, para a gente fazer essa checagem de como está o andamento. Porque o projeto arquitetônico, ele é muito dinâmico, né? Ele é rápido, porém ele mexe com vários atributos, vamos falar assim, né? Então, às vezes a gente precisa condicionar novamente, né, algo na planta por causa da circulação do buffet, é um detalhe. Então a gente tem uma reunião com o buffet, traz novas demandas, daí precisa ser feito um ajuste. Fazendo esse ajuste, daí mexe, vamos supor, na saída de emergência, onde o bombeiro ele já precisa ter outras condições. Então, sempre a gente vai fazendo essa compatibilização, e muitas vezes a gente precisa fazer ou uma maquete, ou a gente fazer uma pequena montagem, tudo para a gente ver como que é o andamento, né, de cada passo que a gente dá. Por quê? Porque nós não temos a chance, na hora da montagem, de ter praticamente nenhum problema, por causa dos tempos e movimentos. Então a gente precisa ter uma precisão muito grande e integrar a equipe de uma forma que realmente, quando a gente entra em ação, é feito como se fosse uma dança, né? É uma orquestra mesmo acontecendo. Então, esses pontos de checagem com cada uma das empresas é fundamental. E esse papel do arquiteto, né, que a gente fala que é quem realmente centraliza as informações, mas não é que ele é centralizador, é que a informação é viva e orgânica, e você precisa ir fazendo os ajustes, né, de acordo com o que vai acontecendo. Então, essa é a parte mais importante da cocriação que nós temos e é o que dá melhor resultado. Na hora da entrega, você só segue e você vê tudo acontecendo. É fantástico. E é justamente muito legal trazer um exemplo na realidade. E para quem segue a gente, vocês vão saber que evento que é esse, que projeto lindíssimo é esse, acompanhem a gente. Mas é bem legal da gente concluir que a linguagem que unifica é o projeto, é a arquitetura. É através do projeto, desse pensamento projetual, que consegue fazer esse match com todos, né? É o projeto que unifica, é o projeto que une todos os parceiros e fornecedores, é a linguagem da arquitetura. Gente, agora a gente vai entender como que funciona todo esse ecossistema na arquitetura cenográfica. A gente tem aqui como determinação as competências. Nós temos dentro desse ecossistema as competências que são as essenciais. Por exemplo, a gente vai trazer alguns exemplos aqui. No nosso caso, né, na arquitetura cenográfica, a essência está diretamente ligada ao projeto. Cenógrafo, cenotécnico, arquitetos, costureiros ou costureiras, montadores de estruturas, produtor, marceneiro, designer 3D,
eletricista, controlador de acervo e tantos outros que permeiam todo esse ecossistema, como as pessoas de administração, de planejamento, de gestão, de financeiro, de pessoas. Então, esses são os essenciais, certo? Dentro dessa característica de essenciais, existem a demanda às vezes por projetos, né, Bu? Que nem sempre a gente usa, mas às vezes eles são também primordiais, como operador de router, O pintor, serralheiro, né, a costureira ou a modelista também, que é essencial no nosso negócio, né? A gente fala dela essencial em 2 momentos, porque às vezes a gente tem tipologias diferentes de tipo de profissional. Agora, talvez não fique muito claro para vocês, mas depois vocês vão entender. Temos o adesivador também, o tapeceiro e também o marceneiro. Então tem várias... Produtor, e a gente sabe que também às vezes existem os desdobramentos. Um pintor, tem pintores específicos de cada habilidade. Às vezes tem o pintor que faz um tipo de pintura mais técnica. É uma laca, é um epóquis, sei lá, uma pintura metalizada. Quando a gente começa a entender esse ecossistema, claro que existem braços e vertentes que vão se multiplicando. Então, essa é uma forma para vocês entenderem o ecossistema num olhar muito voltado para aquilo que a gente faz, que é a arquitetura cenográfica para evento corporativo. E aí a gente tem, além dessas competências essenciais, os fornecimentos complementares. Aí esse é interessante porque os fornecimentos complementares, eles podem estar diretamente ligados ao projeto e não necessariamente ligado à entrega final. Ou vice-versa, às vezes eles aparecem só lá na entrega final. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem esse ecossistema. E para quem é dessa área, vai entender o que a gente está falando. Os carregadores. São carregadores, são equipes específicas para carregamento, eles podem trabalhar dentro da empresa da gente, eles podem trabalhar diretamente no local que a gente vai fazer a entrega. Eles estão ali sendo complementares à nossa necessidade. O próprio transporte, né? Ele só aparece no momento mesmo que a gente vai fazer o deslocamento da carga. Perfeito. Mas tem que estar dentro, né, do conceito da arquitetura cenográfica, né? Porque já passou, né, por aquelas conversas todas, né, para que esteja o tempo e o movimento exato, né, para que aconteça a chegada até o local. Do jeito que demanda na arquitetura demanda. cenográfica. Não pode ser qualquer transporte, qualquer transportadora, porque a gente tem as nossas especificidades, né? Aí a gente tem, por exemplo, locação de equipamentos. Isso é muito específico também da nossa área, que são normalmente as plataformas elevatórias. Para quem conhece, a gente chama de Gini, porque é uma marca, mas no fim são as plataformas elevatórias, a gente usa muito nos nossos projetos. Andaimes, escadas específicas, a gente pode às vezes precisar de guindaste, às vezes a gente pode precisar de quem faz como chama, os riggers, né, amor? É uma prestação de serviço. Tem às vezes algumas empresas que vêm para fazer uma complementação, por exemplo, empresas de paisagismo, eles locam paisagismo, eles locam a vegetação conforme a nossa demanda. O que mais que aparece aqui, Colocação de carpete também, que está dentro do projeto nosso, mas revestimento, enfim, isso de carpete, tem as também. empresas, né, que são adequadas, né, especializadas, né, para fazer esse tipo de forração, tempos e movimentos, às vezes precisa de um corte especial, tudo. Então, são empresas, né, que são específicas, né? Com essa competência. Inclusive, a gente tem usado e participado de eventos na qual hoje eles fazem reproduções simplesmente exatas de logomarcas, só cortado na forração de carpete. Existem as empresas especializadas em estruturas. Nós trabalhamos muito com box truss, são essas estruturas de alumínio. Nós temos uma quantidade boa que supre muito os nossos projetos, mas às vezes não dá conta, a gente precisa alugar. Então existem empresas específicas de locação de estrutura de box truss, por exemplo, estrutura
de alumínio, mas também tem os praticáveis, por exemplo, também. que faz palco, que são aquelas plataformas que a gente usa tanto para fazer palco como para usar em outras composições, como uma mesa de house mix, como às vezes prateleiras para armazenamento, né? Tem um cliente nosso, por exemplo, que às vezes a gente leva uma carreta só de praticáveis, porque a gente monta uma sala inteira de armazenamento de bolsas, que eles dão como brinde. O praticável ali tomou a forma de prateleiras e resolve muito bem. Aí outras coisas de equipamentos que a gente tem são as talhas. Eu acho que tem muita locação de talha, de motor, também, motores. de giro, né, Bu? Enfim, eu acho que a gente deu um panorama geral aqui para vocês do que são esses fornecimentos complementares e devem ter muitos outros aí, porque quando a gente pensa no projeto como uma extensão e funcionalidade do todo, por exemplo, entram sim as empresas de audiovisual e as empresas que cuidam especificamente de os complementos ou visual ou sonoro, de iluminação, são essas empresas de audiovisual que a gente fala como complementares, as empresas que colocam os painéis de LED. Eu acho que de uma forma geral é esse ecossistema. Então, assim, dentro de todos esses fornecimentos, mais uma vez, repetindo, o que coordena tudo isso é o nosso projeto. É a arquitetura cenográfica que demanda tudo isso. E assim, tudo precisa andar de acordo, né? Essa própria semana que passou, né? É tão importante esse acompanhamento, tudo, porque estava na entrega de um dos projetos nossos, né? E ali houve, né, um problema técnico, né, no momento ali, e atrasou-se um pouco a iluminação, devido a um problema técnico, né, de chegada de fornecimento de energia aonde estava tudo preparado desde o início, né, com reuniões, com o espaço, com tudo, uma entrega de um stack, né, que é onde faz a conexão da elétrica. E o fornecimento acabou entregando em um outro formato. Isso aí parece uma coisa simples, porém é todo um equipamento que vai ser ligado, né, que vai fazer uma geração de uma iluminação geral. Então são detalhes assim para ver até que ponto que chega, né, que a gente precisa fazer um acompanhamento para que não tenha, né, nenhum ocorrido, mas acontece, né, é evento vivo, né, Então, isso aí é super importante, esse acompanhamento de perto, de tudo, né, dessas empresas, desses parceiros, né? Mas vamos complementar, já que você trouxe esse case aí, gente, esse último momento da entrega para nós foi bem frustrante, porque tinha uma expectativa alta, tanto do lado do cliente, como nossa, como do próprio visitante que estava naquele local. E, de fato, era uma intervenção cenográfica extremamente impactante e as pessoas queriam tirar foto, as pessoas queriam interagir, fazer filmagem. A gente mesmo estava ali assistindo e ainda não estava ligada toda a cenografia, não estava tudo aceso. O Bueno pegou o técnico que tinha acabado de chegar, chegou a energia, o Bueno pegou a escada e foi junto, né, o arquiteto ali, o pensador projetual, foi ali para a operação, para instruir naquele momento como que aquele menino faria a iluminação, porque ele também estava ali precisando de ajuda e a gente foi mão na massa mesmo, mas para conquistar e conseguir o resultado que se esperava no projeto. Então é essa jornada que a gente fala, né? E dá um apoio humano também, né? Um apoio moral, psicológico, principalmente porque ele também não estava nem um pouco feliz de estar com todo o trabalho dele por fazer. E mas aí, deu certo e o resultado ficou super perfeito. Certo e ficou bem bonito, é um case bem bacana. Agora a gente vai falar um pouquinho da necessidade do profissional que, de fato, supre esse movimento tão necessário dessa cadeia, desse ecossistema. Que perfil? Quem é esse profissional? E esse ecossistema, gente, para poder fazer de fato ele estar vivo, o mercado precisa do profissional que vai fazer tudo acontecer, que vai buscar e organizar os processos através da arquitetura cenográfica. Por isso é essencial que o profissional que atua com a arquitetura cenográfica tenha certas habilidades voltadas exatamente para o fator tempo que temos tão forte no nosso dia a dia profissional. Mas vamos dar alguns exemplos aqui
do perfil desse profissional. Agilidade na tomada de decisão. Isso porque muitas vezes nos deparamos com situações que não foram previstas e que estão inclusive fora do nosso espectro projetual. E lá na hora, na montagem, precisamos decidir sobre como incluir esses elementos, por exemplo, no nosso projeto. Jogo de cintura. Nem preciso explicar por quê, né, gente? São tantas variáveis e demandas que jogo de cintura é fundamental. Visão generalista sobre o processo projetual. Como falamos na aula anterior, somos os responsáveis por compatibilizar e hierarquizar tantas demandas que precisamos dessa visão macro sobre o projeto. E falando em generalistas, eu trouxe aqui para vocês uma indicação. Esse livro é essencial, fica aqui a dica, vale muito a pena, muda completamente a nossa forma de ver entre especialistas e generalistas. Bom, vamos continuar. Desapego e agilidade na mudança de rota. Afinal, o mercado é extremamente dinâmico e o tempo é muito curto. A agilidade aqui é primordial. Possuir conhecimento em outras áreas, que podem muitas vezes ser utilizadas para a resolução de desafios. Ter esse olhar atento, investigativo, conta muitos pontos para formar o nosso arsenal de soluções. Adaptabilidade. Sim, gente. Nem sempre as coisas saem conforme o planejado. Por mais que a gente faça projetos, por mais que a gente fique ali na segurança, sabe, de todas as etapas, a gente não tem jeito. Vai ter coisas que vai acontecer e que a gente vai precisar nos adaptar, que a gente vai precisar se adaptar, que a gente vai precisar fazer o melhor possível com aquilo que a gente tem em mãos. Versatilidade nas relações interpessoais. Gente, tenham a cabeça aberta para ouvir qualquer tipo de sugestão vindo de todas as pessoas, todos os tipos de profissionais. As melhores soluções vêm de onde você menos imagina, de onde você menos espera. Esses exemplos são de habilidades que devem ser desenvolvidas, que o próprio mercado enxerga como diferenciais e são essenciais no nosso dia a dia profissional. Por isso, estamos trazendo elas aqui para vocês, porque esse é o caminho para você se tornar um profissional de destaque, não só aqui na arquitetura cenográfica, mas em qualquer outro setor. Assim como tudo na vida, né, tem riscos, na arquitetura cenográfica também tem riscos, né, que precisam ser minimizados. E aí, gente, quando a gente está falando dessas habilidades, trazendo aqui para uma outra realidade e um tema bem importante, são os riscos que também existem na arquitetura cenográfica, mas eles precisam ser calculados, porque como tudo na vida, aqui também tem riscos. Só que quando a gente traz essa habilidade, né, Bu, a gente consegue perceber que quanto mais você consegue mapear e minimizar esses riscos, melhor é, porque existe muita responsabilidade do profissional envolvido. Assim como, né, nós como arquitetos, para minimizar isso tudo, a gente assume, né, em todas as etapas um olhar diferenciado, tudo. Inclusive a gente assina, né, uma RRT, para que a gente possa estar responsável, né, por tudo isso, né? A gente não só concebe, mas a gente também se responsabiliza por esse projeto. E a gente está falando de responsabilidade de verdade, por pessoas, porque nós estamos construindo espaços cenográficos, as pessoas habitam esse espaço por um determinado momento, a gente tem responsabilidade sobre essas pessoas, mas a gente, acima de tudo, aqui também se responsabiliza de forma civil e criminal. Então, a responsabilidade do arquiteto em toda essa composição é extremamente importante e vale a pena sempre a gente ressaltar isso. Ressaltar isso. E é o projeto que comanda isso tudo, né? Se ele não está embaixo de uma esfera onde abrange tudo e consegue enxergar o projeto como um todo, o macro do projeto, né? Então isso aí se torna assim realmente algo que é muito peculiar talvez. Assim. Então aí a gente percebe o quanto esse conjunto de habilidades vinculados a esse nível de responsabilidade traz para a gente esse combo de entrega que a arquitetura cenográfica se refere.
e trazendo toda essa responsabilidade, trazendo toda essa lista de competências e habilidades, né? Que profissional é esse, né? O que a gente quer de fato trazer aqui para você que está com a gente nessa aula é a valorização profissional. Porque tudo isso que a gente está listando até aqui, com todas essas responsabilidades que caem sobre nós, este é o lugar que a gente precisa também devolver para vocês uma parte determinante dessa nossa profissão tão amada, é se valorizar. A gente está aqui clamando para vocês e a gente faz isso com certeza pelo nosso setor, vocês podem ter certeza disso. Quem conhece um pouco a nossa atuação, mais uma vez eu preciso ressaltar isso, a gente faz um trabalho muito árduo e muito específico para a valorização do nosso trabalho e principalmente do nosso intelecto. Essa valorização profissional, ela está muito vinculada a posicionamento, sim, mas essencialmente todo esse preparo, toda essa capacitação, ela está muito vinculada a um posicionamento comercial, a um posicionamento profissional. A gente vai falar um pouco disso depois, mas eu quero trazer aqui alguns exemplos que eu e o Bueno ficamos lembrando. Nós temos vários ídolos na arquitetura, né? E quando a gente faz uma relação e uma analogia com a nossa área, e vocês viram que a gente faz o tempo todo essa analogia com a arquitetura convencional, quando a gente está lá na faculdade de arquitetura, a gente fica pensando em grandes obras, a gente se vê fazendo grandes obras. Eu imagino que para você arquiteto que está aí do outro lado, você pensou, eu quero ser famoso, eu quero entregar um ícone arquitetônico, eu quero ter como referência na minha vida uma obra arquitetônica que seja lembrada. E aí, gente, a gente fica aqui sempre discutindo, eu e o Bueno, né, o que seria da Zaha Hadid ou Oscar Niemeyer, que são arquitetos renomados e que não estão mais entre nós, e a gente continua observando, vivenciando as suas obras e mais, eles continuam entregando obras, porque os seus escritórios estão mais vivos do que nunca, né? E são obras, né, que são designers tão específicos, né? São obras, são ícones, assim, verdadeiras obras de artes, né, que você olha assim, você identifica, né? Então, que são reconhecidos, que reconhecimento, né? É esse, né? Qual é a força arquiteta, o profissional coloca nos seus projetos, né, que tem essa identificação, né? Então, isso... E tem vários outros projeto, aqui, né? Que a gente tanto admira, como Lina Bobardi, os brasileiros. A gente pode falar de um Foster, talvez um Calatrava, não sei se eu já falei dele, não, né? O Calatrava que a gente tanto gosta. Vocês acham, de verdade, principalmente para quem já trabalha na nossa área, que eles entram no risco ou entravam com projetos no risco? Eu vou entrar numa concorrência para ver se o meu projeto ganha. Às vezes existem as concorrências governamentais que são importantes, são concursos que de fato projetam o arquiteto e o escritório deles num lugar importante e num lugar esperado. Mas quando a gente traz para a nossa área, normalmente, se a gente não se posiciona e não se valoriza, o nosso projeto é só mais um desenho no papel que vai para uma concorrência nem sempre tão ética e tão coerente com aquilo que a gente entrega. Então, o que a gente gostaria de talvez enaltecer aqui nessa aula é o quanto a gente pode trabalhar com uma valorização, com posicionamento de mercado e, essencialmente, uma valorização pessoal que você precisa implantar e implementar no seu dia a dia. Eu acho que através de uma identidade, né? Assim, a identidade, ela é criada, né? Ela é gerada, né? E você, como profissional, você pode também criar esse pensamento, né? Essa linha criativa, né? É quase uma assinatura, né, Bueno? Uma assinatura. Isso? E o que é bacana, eu acho, de falar assim, entre a arquitetura convencional e a arquitetura efêmera, é que as possibilidades de você conseguir colocar uma quantidade maior de projetos onde tem a sua identidade e você provavelmente você vai conseguir ser reconhecido no mercado, isso tem uma força muito maior, porque é uma quantidade bem expressiva de projetos que você pode colocar durante um ano, né, versus
na arquitetura cenográfica versus a arquitetura convencional, que é o tempo de execução é longa, é duradoura, né? A sua assinatura pode estar presente mais vezes e talvez ela não perpetue, talvez ela não seja tão perene quando a gente fala da arquitetura cenográfica efêmera, mas existem também outras formas de atuação da arquitetura cenográfica de forma que tem mais tempo de duração e, quem sabe, muito mais perene do que qualquer outra obra convencional. Mas, efetivamente, você se valorizar e colocar uma assinatura nos seus projetos pode fazer uma grande diferença. E sim, estamos falando de muita responsabilidade, de muito comprometimento. A gente falou lá de muitas habilidades, de competências a serem desenvolvidas. A gente traz também muito sobre responsabilidade técnica e a gente falou para vocês da valorização enquanto profissional. Mas calma, porque você não está sozinho. No processo da arquitetura cenográfica, junto com a metodologia da cocriação, você não precisa fazer tudo isso sozinho. Nós estamos aqui falando exatamente do ponto de virada mais importante dessa aula, que é você encontrar os seus pares, é você saber como se amparar a partir deste ponto de vista, que é sim ter as habilidades que são necessárias para a arquitetura cenográfica, ter os profissionais técnicos para tudo isso que a gente falou até agora, mas acima de tudo é a gente colocar para você que existe um lugar para você achar esses parceiros de jornadas, né, Bueno? Então, bem-vindo à nossa comunidade, né? É isso. Onde a gente vai agregar todos esses profissionais que eles têm os mesmos objetivos, não importa qual a função, né? Importa que, sabendo como que a arquitetura cenográfica, né, funciona, como que rege, né, todos esses sentimentos, esses atributos, e dessa forma a gente vai conseguir ligar, né, em um profissional com o outro profissional, gerando esse senso de comunidade. Exatamente isso, porque vai muito além da gente ter uma plataforma de conteúdo, vai muito além da gente ter uma comunidade de tirar dúvidas. A nossa grande proposta aqui é fazer você encontrar o lugar dessa comunidade, é você encontrar o caminho. Oh, tá bom, eles falaram tudo isso, eu preciso desses profissionais, eu preciso desses parceiros, eu quero estar nesse lugar, eu assumo a responsabilidade, mas aonde eu acho tudo isso? Você acha na comunidade da Arcs, que é um lugar de encontro, é um lugar de negócios e é um lugar essencialmente de profissionais que estão com vontade de fazer a diferença nesse setor que tanto está demandando e que tanta oferta tem de trabalho. A comunidade da Arcs é um ponto de virada que a gente quer que você esteja lá. Não importa a sua habilidade profissional, para integrar, né, o nosso ecossistema, o que importa mesmo é o senso de comunidade. Nossa linguagem comum é ser um profissional de valor dentro dos valores da nossa comunidade. Pode parecer o básico, caso você já seja um profissional com certo tempo de estrada, mas não poderíamos deixar de trazê-los aqui para o caso de profissionais recém-formados ou até mesmo como um lembrete. Gente, um mercado que algumas vezes é amador e despreparado, fazer o básico, o mínimo, pode ser o seu diferencial. Principalmente no que diz respeito ao atendimento ao seu cliente ou potencial cliente. Pontualidade, comportamento, postura, valores e equipe bem treinada são primordiais e fazem parte da experiência positiva que você pode oferecer ao cliente. Isso porque a jornada do cliente como um todo, desde o primeiro contato, precisa ser encantadora e será com certeza coroado ao final com o espaço cenográfico entregue. Esse posicionamento cria uma identificação de marca para o seu negócio quando todos da equipe agem conforme os valores da empresa, com carinho e dedicação a cada demanda. Você consegue a valorização do seu corpo de trabalho e isso traz um valor agregado muito forte a todo o conjunto. A liderança na gestão não está em apenas delegar funções e medir resultados. Para nós, ela está em ser exemplo, em ser a personificação dos valores da marca e
e, através do exemplo, formar as pessoas para agirem em sintonia. O Bueno é um caso desse tipo que estamos falando, que desdobrou a sua marca pessoal quando a empresa era apenas ele, atendendo diretamente os clientes, para o Grupo Bueno durante todo o processo de evolução da empresa. O DNA da marca é reflexo da personalidade inovadora do Bueno, que tem como propósito pessoal o desafio, estar a serviço de algo. Ele se coloca sempre à disposição. E a sua equipe? Age também dessa forma, junto com seus clientes? A Bueno, como equipe, age dessa mesma forma, influenciada pelo exemplo. O Bueno tem uma tendência natural a resolver algo, e mais ainda, que tenha propósito, que desafie e eleve o grau de dificuldade. Onde as pessoas veem problemas, ele vê oportunidades. E foi assim que construiu a Bueno. E, novamente, no nosso DNA está totalmente arraigado esse conceito em toda a equipe. Estamos falando de educação em sua essência, o desenvolvimento do ser humano em suas potencialidades, habilidades, competências e, essencialmente, valores. Um ecossistema que instiga inovações, onde inúmeras pessoas se unem para colocar o conhecimento em movimento contínuo, amadurecendo a arquitetura cenográfica. E com isso, encerramos a aula de hoje, lembrando que falamos de potencial humano. Isso é extremamente importante, mas na próxima a gente vai mostrar para vocês como funciona na prática com os cases do Grupo Bueno, principalmente os cases dos clientes da Bueno Arquitetura Cenográfica. A gente se vê lá. Até lá. Tchau! Tchau.